No Segredo, sabe, o filme e o livro, foi o único que abordou como Feng Shui, radiestesia e limpeza de espaço afetam seu bem-estar no ambiente. Muitas pessoas estão, às vezes mesmo após grandes mudanças, seja na cura, na mentalidade ou no trabalho espiritual, elas simplesmente não conseguem integrar, ativar ou implementar devido à falta de alinhamento de suas casas com seus desejos. Bem-vindos ao show Pergunte a Julie Ryan. Lembre-se de se inscrever, compartilhar e deixar um comentário. Hoje estamos empolgados em receber a renomada mestre de Feng Shui, Dame Marie Diamond. Por mais de 30 anos, Marie tem transformado vidas como autora best-seller global e estrela do fenômeno mundial, O Segredo. A expertise de Marie combina métodos antigos de Feng Shui e neurociência moderna para ajudar as pessoas a manifestar. Sua clientela inclui celebridades do cinema, música, liderança global e até palácios reais. Durante nossa conversa, abordamos a abordagem única de Marie e como ela pode te ajudar a viver uma vida abundante, alegre e com propósito. Você vai querer anotar tudo, então vamos lá. Marie, que prazer ter você conosco hoje. Obrigada por dedicar seu tempo para estar aqui. Muito obrigada, Julie, por me receber. Estou animada por estar aqui. Maravilha. Vamos direto ao ponto. O que é Feng Shui? Bem, Feng Shui é um sistema de energia da China com cerca de 3.000 anos. Significa vento e água, tratando-se do fluxo de energia. Pode ser comparado com acupuntura, tai chi ou qigong, que trabalham com a energia do corpo, enquanto o Feng Shui trabalha com a energia da casa. É uma arte de posicionar móveis, imagens, pinturas e adicionar cores para criar um ambiente de paz, harmonia e atrair boa sorte, sucesso, dinheiro e relacionamentos. Eu uso isso há cerca de 25 anos e, como médica, intuitiva e médium psíquica, consigo ver o fluxo de energia na minha mente, na casa. Então, consigo ver o que está acontecendo e a energia fluindo pela rua para a abundância, entrando pela porta da frente e assim por diante. Estou muito animada para falar com você porque sei que isso funciona. Experimentei isso em primeira mão em minha própria casa. Então, tenho muitas perguntas para você, garota, sobre tudo isso. Como a energia de uma pessoa afeta o que ela vivencia na vida? Atraímos coisas com base em nossa própria energia pessoal. Bem, meu mestre em Feng Shui costumava dizer que existem 3 formas de lidar com a energia. A primeira é a sorte espiritual, o aspecto espiritual, que é sua alma entrando no seu corpo com um pacote básico de talentos e um propósito de vida. Alinhamo-nos com isso ou não, e isso aparentemente representa cerca de 33% de como você trabalha com a energia. E assim pode mudar. Se mudarmos de viver em um lugar, como eu fiz da Bélgica para Los Angeles, nossa sorte espiritual pode mudar devido ao ambiente diferente. A segunda parte é o que fazemos com o nosso pacote espiritual básico como seres humanos. Qual é nossa mentalidade, comportamento e ações? Chamamos isso de aspecto humano, trabalhar com sua energia. O terceiro aspecto, o mais negligenciado, é o ambiente, é a energia de onde você vive, dorme e trabalha. Então, sua casa e onde você trabalha. E isso também afeta a energia da Terra e sua conexão para manifestar. E isso, para a maioria das pessoas, é o elo perdido da energia. Elas focam na sua mentalidade e focam na sua energia, do corpo, da alma e espiritualmente nas conexões que têm com Deus. Mas então elas esquecem de ter conexão com o lugar dentro dele. Bem, isso vai na linha de eu faço muito trabalho com clientes. Sou uma intuitiva médica e uma curadora de energia e sou como uma Marie de ressonância magnética humana. E muitas vezes um cliente vem até mim após visitar vários médicos e receber os mesmos diagnósticos e tratamentos, mas ainda apresentando sintomas.
Eu percebo que seus corpos estão cheios de mofo. Então eu escaneio a casa deles. Novamente, como uma ressonância magnética humana, consigo ver nas paredes, identificando com meu olho mental onde está o mofo. E eu digo, você tem um problema de mofo. Então isso volta ao que você está falando, sobre o ambiente, não apenas afetando nosso senso de abundância e outras coisas boas, mas também nossa saúde. Você também notou isso? Sim, com certeza. O Feng Shui é principalmente usado para promover saúde e bem-estar, não para questões financeiras ou amorosas. Ao escolher um local para construir uma casa, é importante considerar aspectos como evitar ventos frios do norte e favorecer ventos mais quentes do sul e oeste no hemisfério norte. Além disso, sou mestre em radiestesia e confio na minha intuição, assim como você. Eu consigo ver na minha mente o que está acontecendo e às vezes vejo água subterrânea ou, sabe, vejo o campo áurico das pessoas, mas eu digo, sim, tem mofo. Quero dizer, eu posso fazer todo o Feng Shui do mundo, mas se tem mofo, eu não posso mudar isso porque você realmente tem que investigar isso. Mas também eu consigo ver os campos eletromagnéticos que estão, sabe, perturbando a saúde. Mas é sempre mais do que a saúde, porque se a saúde não está bem, eles não dormem bem, isso afetará seus relacionamentos, afetará sua produtividade e seus negócios. Certo. Existem linhas de energia em uma casa, correto. Fale sobre estou familiarizada com linhas financeiras por experiência como empreendedora em série. Sabe se está subindo, está descendo, o que está acontecendo? Se eu notar que o fluxo de dinheiro está interrompido, ajustamos as coisas no negócio. Por favor, explique a todos como isso funciona. Bem, pela perspectiva do Feng Shui, tudo está ligado à vibração do vento e ao fluxo de energia. Com base na data de nascimento, cada um tem sua direção de vento forte, como uma linha de energia. Por exemplo, a minha é sudoeste, então sempre cuido do sudoeste da minha casa. Então, o sudoeste do meu plano de piso completo ou o sudoeste de cada canto. Para mim, o sudoeste é importante, mas para você pode ser leste ou norte, o que for. Preciso garantir organização e alinhamento. Por exemplo, guardo meus livros e prêmios lá. Eu tenho meus principais extratos bancários. Meus contratos estão sempre no sudoeste porque é onde a linha de energia entra. As pessoas podem descobrir isso consultando o livro Feng Shui Live da Hay House. Também podem usar o aplicativo gratuito Mary Diamond. Ao entrar, é necessário inserir gênero e data de nascimento para criar um perfil energético. Com base nisso, receberão direções para sucesso, dinheiro, saúde, relacionamentos e sabedoria. E então você ganha uma bússola de diamante. Ela literalmente parece assim. É como se recebesse direções que aparecem e outras que estão vazias. A direção do sucesso é onde sua energia para a vida permanece constante. Para mim é assim. Para você pode ser algo diferente. A força é essencial. Então, o que quer que você tenha colocado lá está criando 1/3 dos resultados da sua vibração. Isso é na perspectiva do Feng Shui. Agora, da perspectiva do campo magnético, se as pessoas têm uma casa com muita água subterrânea e essa água atinge a porta da frente, elas estão literalmente perdendo dinheiro, porque é como se a água fosse sempre um símbolo de dinheiro no Feng Shui. Ela drena a porta da frente e o dinheiro delas. Temos bastões de acupuntura que colocamos na casa para harmonizar isso. E então as pessoas veem, em poucos dias que o dinheiro tem que mudar. Mas também podem ser imagens ao seu redor, porque tudo ao seu redor te afeta subconscientemente. Por exemplo, uma montanha ou um castelo. Isso é muito significativo, como se você fosse a rainha desse castelo. Simbolicamente, você está visitando este castelo, mas você também tem uma montanha atrás de você, o que proporciona suporte financeiro. Muitos lugares ricos no mundo têm montanhas, pois estas garantem estabilidade financeira a longo prazo em sua vida.
Interessante. Nunca pensei nisso. Adoro ser a rainha do meu castelo. Eu estava, em um conto de fadas, talvez. Eu podia imaginar entrando nisso. Ah, eu adoro isso. Isso é hilário. Bem, sim, olhe para a Suíça e muitos outros lugares no mundo onde as pessoas têm chalés, ou até mesmo aqui na América, como Vail, Aspen. Mas também, como Hong Kong, sabe, tem água e tem montanhas. Como Mônaco, eu morei, sabe, 10 anos na área de Mônaco. Então tem montanhas, tem água. Aqui em Malibu, sabe, em a Califórnia, possui montanhas e água. Se houvesse apenas água, não seria o bastante. As montanhas retêm a água e também o dinheiro. Sim, algumas histórias de coisas que aconteceram na minha casa que eu mesma experimentei. Primeiro, tenho vidro bisotado e portas francesas de vidro com chumbo na frente. Toda a parte de trás é de vidro, do chão ao teto, 40 pés de vidro. Me disseram que o dinheiro entra quando desce a rua de alguém e entra pela porta da frente, mas voa para fora da parte de trás da minha casa, toda de vidro. E então, uma especialista em Feng Shui, com quem trabalho há anos, me disse para colocar 2 espelhinhos, um no rodapé e outro na porta francesa que dá para o fundo da casa, para que o dinheiro seja refletido de volta e não flua para fora. A diferença foi quase imediata. Foi a primeira coisa que notei. Depois que meus pais faleceram, trouxe os cristais e a porcelana da minha mãe para casa e os coloquei em um armário ao lado da lareira. Percebi que estavam bem no meio da linha financeira e algo estranho estava acontecendo ali. Liguei para a especialista em Feng Shui e perguntei o que estava acontecendo. E ela disse: "Você fez algo diferente ali?" Eu disse que sim, coloquei as coisas da minha mãe lá. Ela perguntou como sua mãe se sentia em relação ao dinheiro. Respondi que nunca era suficiente. Ela disse para tirar isso de lá. Perguntei o que fazer com isso. Eu quero usar e manter. Ela disse para colocar no nível inferior, tirando da minha linha financeira. Assim o fiz. E Marie, instantaneamente, a energia financeira voltou ao normal. Foi incrível como mudou instantaneamente. Sim, funciona rápido. É interessante. Costumo dizer às pessoas entre 9 horas e 9 semanas. Sim, dependendo da sensibilidade, pode ser mais rápido. Não é preciso acreditar. Não é sobre crença, mas sobre quão rapidamente você reage à energia. Certo. Então, para você, sendo super sensível à energia, a mudança pode ser imediata ou apenas na mentalidade, mas a maioria vê mudanças em 9 semanas. Então, quando as pessoas trabalham em seus escritórios, observamos as direções, literalmente 360 graus, como em uma bússola. Dependendo do seu aniversário, haverá certos graus fortes. Mesmo nesses graus, como o sudoeste, há graus específicos para colocar sua mesa. No final, o que eles veem é que em alguns meses dobram sua renda. É interessante como o vento pode mudar as frequências que você acessa. Devemos estar conscientes do que nos rodeia, pois isso nos afeta subconscientemente. Através dos neurônios espelho do nosso cérebro, o que está ao nosso redor nos afeta. E então, o que você coloca com a energia da mãe e como ela estava, conectando isso com dinheiro, vai te afetar, pois seus programas ancestrais começam a se agitar com a imagem dos seus ancestrais. Então, precisamos ter cuidado. Será que a energia estava na porcelana e no cristal dela? Ou foi a minha interpretação de como ela se sentia em relação ao dinheiro? Porque não pensei nisso quando coloquei ali. Só escaneei a linha financeira e pensei, caramba, algo está errado. Sim, bem, eu não naveguei para ser honesta. Acho que, sabe, antes de mais nada, tudo ao nosso redor absorve nossa vibração, certo? E especialmente cerâmicas, porque cerâmicas e cristais são muito bons em absorver energia. E sabemos disso apenas pelos próprios cristais.
como belas pedras preciosas. Então, mesmo que as coisas sejam feitas de cristal ou cerâmica, elas são ótimas absorvedoras. Então, seja qual for a mentalidade dela, e talvez suas conversas na sala de jantar ou em um lugar onde ela tinha aquela porcelana, estavam apenas absorvendo. Isso é a primeira coisa, mas também ao tê-la ali, especialmente na sua conexão financeira para você, eu diria, trouxe à tona seus programas ancestrais. Sim, que você simplesmente gosta. Ah, porque você é. Você foi treinada pela sua mãe sobre dinheiro, certo? Eu tive uma experiência semelhante, projetando a figura dela em meu relacionamento como com minha mãe. Certo, porque eu amo minha mãe, ela faleceu. Então eu coloquei isso lá e de repente começo a falar sobre minha mãe. Como eu disse aos meus alunos, tipo, você não pode ter tudo. Você não pode ter um marido ótimo e bonito e todo o dinheiro do mundo. E eu fiquei tipo, de onde isso está vindo? Sabe? Eu fiquei tipo, meu Deus, é como se eu tivesse colocado a foto da minha mãe. Coloquei-a agora na minha conexão de sabedoria e inspiração, pois ela me deu muita sabedoria e inspiração. No entanto, nunca mais a incluí na minha direção de relacionamento, pois isso parecia pertencer ao meu passado. Eram palavras frequentes da minha mãe. Sim. E eu pensei, não, posso ter tudo. Um marido bonito, 33 anos juntos, todo o dinheiro do mundo. Às vezes parece alcançável, despertando algo em nós. Com sua mãe na Bélgica, é provável que ela tenha vivido lá durante a Segunda Guerra Mundial e passado por experiências assustadoras. Tenho certeza de que ela frequentou um abrigo antiaéreo várias vezes. Eu não acho isso porque ela estava em uma área muito segura, com fazendas, mas tiveram que abrigar soldados alemães na fazenda e tinham refugiados que estavam tentando salvar. Então havia muitas coisas, claro, todo mundo naquela época teve algumas experiências, mas acho que foi realmente interessante que estamos sempre tão conectados. Eu sempre digo, tipo, sua casa reflete subconscientemente em você o tempo todo. E é por isso que às vezes eu chamo. É como seu quadro de visão tridimensional, certo? Então pode te apoiar, pode bloquear também. Como a energia funciona fora de casa? Sou muito ligada a jardins. Temos muitos no nosso terreno, que se assemelha a um jardim botânico. Quando vejo uma planta, arbusto ou árvore sofrendo ou morrendo, sinto a necessidade de cuidar e curar. Definitivamente há algo especial nesse ambiente. Sou eu. O que percebo com isso? Bem, nós também temos o Feng Shui da paisagem. Isso significa que sua casa não é apenas uma estrutura física, é como o nosso corpo. Temos nosso corpo físico, mas também um campo áurico. Exatamente. Nossa casa é cercada por um campo áurico. Sempre dizemos que, tipo, há 10 pés que equivalem a 3 metros. É o mesmo que nosso corpo etérico. Ao olharmos para, tipo, 30 pés, é como se fossem 10 metros. Representa nosso corpo emocional e mais 30 pés, que são novamente 10 metros, representam nosso corpo mental. Sim, então cada coisa que ocorre ao nosso redor afeta constantemente nosso corpo fisicamente. Recentemente mudei-me para LA, para uma casa linda em Bel Air, porém o jardim estava negligenciado. Tenho me conectado com a consciência do jardim, pois tudo é um ser vivo. Foi necessário cortar algumas árvores para a luz do sol. Foi uma preparação para me conectar com uma árvore e explicar que preciso deixá-la ir. Sabe, vamos cuidar das raízes, tipo, coisas assim. Estou em constante conversa, sempre com as coisas ao nosso redor. E, então, o jardim já se sente mais feliz, pois colocamos grama e novas plantas. Você precisa entender o Feng Shui de paisagem. Então, com base nas orientações fornecidas, existem certas plantas que podemos utilizar e incorporar certas formas, luzes, fogo ou água.
Às vezes, as pessoas até instalam jacuzzis ou piscinas em locais que não apenas afetam a estética do ambiente, mas também o bem-estar dos residentes. Portanto, para nós, elementos aquáticos desempenham um papel crucial na composição da paisagem. Fascinante. Então, somos amantes das árvores, pois conversamos com as plantas. Sim, somos. Mas somos. Certo, tudo bem. Isso só me traz ainda mais perguntas. Conversei com consultores de Feng Shui que usam uma grade padrão para todas as casas. No entanto, você menciona que a abordagem varia de acordo com a data de nascimento de cada pessoa. Seu aplicativo ajuda a determinar essas diferenças. Poderia explicar mais sobre isso e destacar as distinções entre as abordagens? Um é tipo chinês antigo e o outro é menos antigo, ou o que é? Qual é a diferença? Bem, sou uma mestre de Feng Shui, treinada classicamente. Fui treinada por um grão-mestre chinês na Malásia. Usamos muito das escolas como formas de pensamento. Uma delas é a paisagem, a outra é a fórmula do dragão da água, focada em água. Sua bússola está conectada com seu Feng Shui pessoal. É um Feng Shui temporal chamado estrelas voadoras, com vários outros processos, mas estes são os principais. O que você menciona, bágua ou mapeamento, é algo do passado. Na verdade, não é considerado Feng Shui antigo. Foi estabelecido nos anos 80 por um chinês, eu diria. Eu não o chamaria de mestre de Feng Shui, mas ele era considerado um mestre de Feng Shui. Alguém que tentou trazer o Feng Shui para a América e configurá-lo de forma mais geral. Sim, sempre diz que a porta da frente é a carreira e o relacionamento está à esquerda. Mas, na verdade, sua porta da frente não pode ser o norte, pode ser o sul, pode ser o leste. Então, focamos exatamente na bússola e com base na bússola de ação quando você se mudou para a casa. E então, os aniversários das pessoas na casa, os principais provedores e até mesmo as decorações ou reformas que você fez podem realmente mudar toda a energia básica do plano de piso. Temos ciclos de 20 anos e a cada 20 anos há novos planos de piso que são. Precisamos acessar e a energia da sua carreira não pode estar na sua porta da frente, pode estar totalmente à esquerda, pode estar no sul. Depende de quando você se mudou e quando você configurou todo o prédio e assim é mais avançado. Então, o mapeamento Bagua funciona bem, especialmente para casas com direções cardeais. Norte, sul, leste ou oeste, as pessoas reagem bem, mas muitas vezes dizem que começou a funcionar e parou, porque se tiverem direções sudoeste, sudeste, nordeste, noroeste, esse mapeamento não funciona. E assim, é como se tivessem feito facilmente. E sabe, quando os primeiros livros de Feng Shui na América saíram com um mapeamento, muitas pessoas acham que isso é Feng Shui, mas na China, os mapas de Feng Shui chineses não consideram isso como Feng Shui genuíno. Bem, na Ásia, as pessoas confiam em especialistas como você para posicionar suas casas, arranha-céus e outras coisas. Elas nem pensariam em construir um prédio sem consultar um mestre de Feng Shui. Em Hong Kong, é necessário o consentimento de um mestre de Feng Shui para construir um arranha-céu. Sou uma convidada na cultura, mas também sou bem treinada. Naquela época, fui a única mestre de Feng Shui europeia por muito tempo, devido ao meu treinamento. Quando estudei isso, foi como se eu entendesse completamente, como se estivesse literalmente absorvendo o conhecimento. No final das contas, eu já estava ensinando os outros alunos como fazer. Era algo tão natural para mim, porque além disso, como você,
Eu conseguia ver a energia, tipo, eu via quando mudava a mesa ou colocava outra coisa, eu via imediatamente os chakras mudarem, das pessoas olhando, eu via o campo áurico mudar. Então, isso foi um presente extra para mim, ser tão intuitiva. Mas eu realmente baseio um Feng Shui prático e uso o Lopan. Esta é uma ferramenta muito especial. Além disso, utilizamos varas de radiestesia para garantir que, ao posicionar sua cama, você não esteja sobre água subterrânea, o que poderia afetar sua saúde. Muitos pensam que é simples, mas na realidade é bastante complexo. Por isso, criei o livro Feng Shui Sua Vida, como um guia para iniciantes, disponível na Amazon e em boas livrarias. O foco no Feng Shui pessoal e no seu aniversário pode mudar rapidamente as coisas. Você não tem um programa de TV saindo? Sim, é um programa de TV que vai sair. Sim, chamado Feng Shui Sua Vida. Vai passar em uma grande rede em fevereiro. E então eu realmente... Você poderia dizer à rede, poderia... Bem, será lançado a tempo para que as pessoas saibam. Certo, sim. Então é um pavão, sim. E então, uma das coisas é que nós entramos nas casas e eu uso literalmente o aplicativo. Olhamos a casa das pessoas. Como essa mulher, uma mãe solteira com filhos, não tinha um encontro há muitos anos. E ela queria muito um encontro para o Dia dos Namorados. Então, mudamos o quarto dela com base na data de nascimento, porque ela estava dormindo na direção errada. Colocamos ela na direção certa, com as cores certas baseadas na data de nascimento, as imagens certas, e 4 homens a convidaram para sair no Dia dos Namorados. E ela ficou tão feliz, mas além disso, o dinheiro dela começou a fluir novamente, sabe? E ela começou a receber aumentos e promoções. E até os filhos dela melhoraram muito porque ela estava dormindo em um lugar muito melhor. Então, de manhã, ela estava se sentindo mais feliz, tudo começou a funcionar, é claro. Uau! Estou ansiosa para ver o programa e ouvir suas incríveis histórias sobre o que você faz. Tudo isso é novo para mim, especialmente o mapa Bagua. Por isso, estava ansiosa para falar com você e para que todos assistindo saibam sobre seu trabalho, pois você é como a rainha do Feng Shui na América. Sei que tem um grande segmento internacional, mas estou curiosa para saber o que faz de diferente em relação aos outros praticantes de Feng Shui. Faz todo sentido. Sim. E quanto a pessoas como talvez essa mãe que vai estar no seu programa de TV, o que as pessoas podem fazer sem dinheiro extra para tentar ajudar a si mesmas realmente começar a perceber uma diferença ao fazer essas mudanças? Você mencionou cores algumas vezes. A cor é algo? Quero dizer, tinta não é tão cara e podemos pintar um cômodo de uma cor diferente facilmente. Como isso funciona? Bem, eu sempre digo que o que faço não requer um grande orçamento. Primeiramente, tenho pessoas simples que frequentavam acampamentos e começaram a usar uma fórmula para encontrar suas melhores direções. Às vezes, basta desentulhar áreas importantes de suas direções pessoais. Por exemplo, se a saúde é sua direção oeste e você está com problemas, limpe essa área, pois é crucial para você. Essa é a chave, não é preciso comprar nada. A segunda coisa é, você começa a olhar para o que pode colocar lá que já tem. Talvez tenha alguns livros sobre saúde. Sim. Talvez tenha seus suplementos vitamínicos. Talvez tenha um tapete de yoga. Sempre olhe primeiro para o que já tem. E às vezes eu digo às pessoas, peguem um pequeno cartão de afirmação. Sabe, coloque suas afirmações e direcione-as corretamente. Às vezes só uso post-its. Literalmente escrevo algo e coloco lá até ter algo melhor. Se precisar de uma fonte, desenho uma em um post-it e coloco na direção certa. E então a fonte aparecerá. Certo. É como se você já começasse a colocar as coisas para fora. Mas, claro, cores são muito fáceis de trabalhar. E então, há certas coisas que, por exemplo, para o sucesso, eu tenho este azul real agora. Então, azul real é uma cor de sucesso.
Então, se você encontrar, tipo, uma vela nessa cor ou tiver um vaso nessa cor, você pode sempre colocá-lo na direção do seu sucesso. É uma das cores quânticas que funcionam para todos. Você está vestindo rosa, não é? Sim, rosa é uma das cores do romance. As pessoas podem ter um coração rosa, imprimir algo nessa cor, ou simplesmente colocar energia criativa na direção do romance ou relacionamento. Ou até mesmo na decoração da cama. Talvez você encontre algumas almofadas rosas ou fronhas baratas para renovar suas almofadas antigas, adicionando um toque de cor. As cores são frequências e vibrações, e trabalhamos muito com elas. Existem 24 cores quânticas que beneficiam a todos, aumentando a energia onde são aplicadas. Bem, e já que nossos pensamentos criam nossa realidade, energia é energia. Se você está pensando em amor, quer você tenha amor ou não, isso é o que vai ser atraído. É a essência básica de tentar atrair a energia e utilizar. Isso, sabe, você desenha um coração e coloca em um post-it na sua cama ou algo assim, como você estava falando há pouco. Isso tudo se encaixa? Eu acho que sim, se encaixa. Porque, sabe, como eu disse, sua casa é o elo perdido para a maioria das pessoas. Então, sabe, elas têm, sabe, pensamentos realmente bons e querem fazer afirmações. Mas, sabe, fazemos isso, não sei, 5 a 10 minutos por dia. Não estamos tão concentrados nisso. Mas se sua casa, podemos nos concentrar com você em um nível subconsciente, então sua mentalidade será muito mais fácil de focar. Então, é como eu digo às pessoas, sua casa está criando uma história e você precisa garantir que essa história esteja alinhada com sua mente e seu coração e com o que você deseja na vida. Se contar uma história diferente, sua casa sempre vencerá por ser maior e constante. Se cercado por uma mensagem errada, ela bloqueará sua mentalidade, pois você não a mantém o tempo todo. A disciplina de pensar certo nem sempre está presente, ao contrário da sua casa, que é disciplinada por estar sempre lá. E isso é algo que podemos realizar mesmo residindo em um apartamento pequeno, onde não temos controle total sobre as mudanças. Por exemplo, se não podemos pintar as paredes ou trocar móveis, podemos fazer pequenos ajustes. Como você os denomina quando faz essas alterações? Bem, diríamos ativação ativa. Nós ativamos. E sabe, comecei em um pequeno estúdio, certo? Usando isso quando era, sabe, muito jovem e no início um quarto, depois o estúdio, tipo quando morava sozinha. Agora moro em uma enorme mansão em Bel Air, mas por vezes não consegui alterar essa situação. Foi então que descobri tecido. Comecei a fazer miniaturas e a pendurá-las na parede para adicionar cor. Trata-se de ser criativa, percebe? E se conhecer as direções que são importantes para si, comece por aí. Sim, comece com seu sucesso. Desapegue. Adicione itens comuns, como um livro sobre sucesso, dinheiro ou liderança. Se trabalha em uma empresa, inclua o logotipo impresso. Ou você tem seu diário, onde anota todas as suas metas. Você coloca na direção do seu sucesso ou tem um quadro de visão para isso. Sempre há coisas ao redor para colocar lá. Lembro de um cliente que nos perguntou se poderia viver em uma tenda e o que fazer. Eu disse, você tem post-its? Ok, escreva em um post-it, coloque na sua tenda. 3 anos depois, ele tinha um emprego, relacionamento, apartamento. Agora, volta ao acampamento TED. Ensina aos amigos o método. Não diga que não pode fazer, se alguém sem nada na tenda consegue com post-its. Certo? Fabuloso. Tudo bem, vamos voltar um pouco. Você nos disse que nasceu e foi criada na Bélgica. O que te fez mudar para a América antes de mais nada? E foi por livre vontade? Foi o seu destino? Foram os dois? Há diferença? Uau, boa pergunta. Então, sabe, eu já estava ensinando na Bélgica e em países vizinhos, mas, sabe, tenho essa grande missão.
Quando tinha 15 anos, tive uma experiência de quase morte. Do outro lado, recebi a mensagem de iluminar mais de 500 milhões de pessoas. Então, é uma grande missão. É uma grande missão, certo? Bem, sabe sim, estive no segredo, que foi assistido e ouvido por mais de 500 milhões de pessoas. Então, diria que acertei. Mas, naquela época, claro, eu não fazia ideia do que isso significava. E eu diria agora, eu começaria uma conta no TikTok se tivesse 15 anos hoje, certo? Mas, então comecei a tentar fazer a diferença e me tornei advogada. Na verdade, pensei que se eu trabalhasse com as Nações Unidas ou governos, e me tornei uma advogada internacional. Mas, depois de 5 anos fazendo isso e já estava meditando, eu já sabia muito dessa informação. Comecei a fundar um centro espiritual, ministrando aulas de meditação, iluminação e Feng Shui. Após 8 anos, percebi que não conseguiria atingir milhões de pessoas na Bélgica, com sua população de apenas 10 milhões. Decidi então viajar frequentemente para os Estados Unidos, onde conquistei mais alunos e clientes. Em certo dia, despertei com uma voz intensa ecoando em minha mente: mude-se para cá em 3 semanas. Imediatamente, liguei para meu marido e anunciei: estamos nos mudando. É hora agora. Mudamos para a América 3 semanas depois. Em um mês, atraí clientes como John Gray, Marcia Shimoff, Jack Canfield, Marion Williamson. Grandes luminares começaram a vir até mim, levando-me a fazer parte do segredo. Então, eu sinto que foi o destino provavelmente certo. Mas também houve uma entrega a esse destino. Então, quando recebo as mensagens, e depois de 10 anos morando aqui, eu recebi: preciso ir para a América, voltar da América para a Europa, e eu precisava abrir o leste europeu. E assim, por vários anos, trabalhei em todo o leste europeu e na Rússia para espalhar esse trabalho. E então, recentemente, a mensagem foi: volte para a América. Sempre segui a voz que me guiava, meu propósito único. Sim. Quando te disseram para ir para a América, especificaram que era LA desta vez? Ou como decidiste qual seria o melhor lugar para ires? Bem, quando estava em São Francisco ensinando pela primeira vez, percebi que precisava voltar para LA. Já tinha morado lá antes, então, depois de mudar de São Francisco para LA, minha filha foi para UCLA, facilitando minha decisão de voltar para LA. Certo. Tudo bem, então não nos deixe curiosos sobre sua experiência de quase morte. Conte-nos. Bem, é realmente interessante. Eu estava voltando da escola de bicicleta, já que na Bélgica todo mundo anda de bicicleta. Estava quase em casa quando um caminhão me atropelou e sofri um acidente. A princípio, fui declarada morta e coberta com um pano. Por sorte, uma vizinha viu e correu até minha mãe, que chegou ao local gritando para tentarem me reanimar. Eu estava na ambulância pairando sobre meu corpo, vendo minha mãe lá, pensando, o que é isso, certo? Minha mãe está aqui. Não fazia sentido. Vi o paramédico que achei tão bonito. Mais tarde, descrevi para minha mãe: cabelo loiro, encaracolado, olhos azuis. Meu Deus, era o cara mais bonito que já vi. E então, mas eu saí ainda mais do meu corpo e fui direto para... Eu estava, em um corpo de luz e havia, outros, eu diria, seres de luz. Você os chama de mestres ou anjos. Vou deixá-los no meio. E então, e essa voz disse: você precisa voltar. Você está aqui para iluminar mais de 500 milhões de pessoas. Então eu voltei alguns dias depois e esse tem sido meu propósito. Todas as manhãs eu acordo com esse mantra e peço todas as manhãs ao universo: mostre-me como. E, aparentemente, o Feng Shui foi um dos comos. Sim, fascinante. Faço isso todas as manhãs em minhas orações. Deus, mostre-me como servir hoje. Mesma coisa. Mesma coisa. O que te levou a escolher o Feng Shui? Foi apenas guiada até lá? Ou já tinha ouvido falar disso aos 15 anos? Como foi?
toda essa jornada para você, de ser advogada, advogada internacional, para número 1 em Feng Shui e número 2. Eu sei que você é clarividente e quero ouvir sobre isso. E você era clarividente quando criança, é isso mesmo? Sim. Yeah, So I that's wanna hear correct. about Yeah. Bem, antes de mais nada, aos 7 anos, conheci meu mestre espiritual. Foi o mestre ascensionado Saint Germain que veio me ver e começou a me ensinar meditações. E então, eu acho, sabe, não sei por que ele veio diretamente a mim. Sempre penso que provavelmente não havia mais ninguém por perto. Por que ele é conhecido? Ele é conhecido pela chama violeta. É conhecida por liberar o karma, de fato. E então, foi muito interessante. Quando criança, eu tinha essas conversas e encontros com ele em outros reinos, provavelmente, certo? E, aos 15 anos, e eu. Depois do acidente, fiquei muito deprimida. Tive muitos problemas de aprendizado. Um dia ele apareceu, perguntei o que fiz de errado. Ele disse, é engraçado. Mal Feng Shui, Marie. Fiquei pensando, o que é isso? Certo? E então, ele me explicou que o local onde eu estava dormindo era realmente ruim. Eu estava no lado norte da casa, sem luz solar, o que me deixava deprimido. Mudei-me para o lado oeste, uma direção melhor para mim. Então eu atraí de... Em vez de ser intimidada na escola, fiz muitos amigos, meu primeiro amor. Muitas coisas mudaram quando me mudei. Mais tarde, ele prometeu trazer mais informações. Concentre-se na meditação primeiro. Depois, ele me instruiu a seguir a carreira de advogada. Ele foi extremamente claro ao afirmar que eu precisava me tornar advogada. E isso era realmente crucial, pois trabalho com muitas celebridades e empresas de alto nível. Sem esse diploma, acredito que não me aceitariam completamente. Foi apenas aos 30 anos que ele me disse que era hora de estudar Feng Shui para ser visível e discreta. Ele explicou que o Feng Shui me ajudaria a entrar no mainstream. Assim, ao falar sobre meditações, consigo me comunicar com pessoas de todas as religiões, contextos, backgrounds políticos e culturas. E a energia da casa deles é algo a que tem acesso. Estão abertos a isso. Eu os elevo a frequências mais altas e reinos superiores, enquanto passam por isso. Essa é uma das coisas que tenho feito. Ele indicou que essa era a minha direção a seguir. Desde criança, sempre vi energia. Eu via pessoas ou sentia os chakras. Eu não fazia ideia do que significava. Para ser honesta, achava que todos podiam ver isso. E eu dizia coisas aos meus pais, tipo, o avô vai morrer amanhã, é melhor falar com ele. Ou, eu percebia quando havia algo errado entre duas pessoas, como quando disse à minha mãe que meu pai tinha um caso. Eu tinha 5 anos, sabia? E eu pensava, eles estão fazendo coisas que não são certas. Então, tipo, eu só conseguia ver os chakras deles que estavam, tipo, alinhados. E não fazia sentido que, sabe, meu pai e a mulher estivessem tão alinhados. Então, meus pais eram muito abertos a isso, porque quando eu nasci, meu pai tinha um padre clarividente, um padre católico, que era conselheiro de muitos políticos e pessoas importantes no meu país. E então, ele disse ao meu pai que eu era clarividente e que tudo o que eu dissesse, eles tinham que me ouvir e que era um dom de Deus. Sou muito grata a esse padre porque, caso contrário, sabe, nunca se sabe como as pessoas reagem. Eu diria certas coisas, então era sempre normal para mim. Quando eu dizia algo, meus pais ficavam tipo, ah, sim, ok. Então, me tratavam como algo muito normal. Sou muito grata por isso. Sim, com certeza. Quando viu os chakras do seu pai e da amante alinhados, como se sentiu? Explique o significado disso. O que isso representa? Bem, foi como, sabe, tentáculos se movendo de forma sinuosa. Sim, eu vi os tentáculos se juntando, mas também com minha mãe e meu pai. Certo, era idêntico, mas foi com ela e meu pai. Eu sabia que não fazia sentido, eu simplesmente sabia. Certo, era como se os chakras fossem tipo tentáculos se juntando. Certo.
Chamo isso de fios bioplasmáticos. É assim que me conecto remotamente com clientes. Observo. Parece um feixe de laser, Marie, saindo do meu corpo, externo, direcionando-se para onde eles estão. Observo. É como ver isso atravessar um mapa. Eu vejo isso atravessar oceanos ou qualquer coisa. Chamo de fios bioplasmáticos. O que é um número de energia? Então, com base no seu aniversário e data de nascimento, você tem um perfil energético, chamado de número de 1 a 9. Esse número revela um arquétipo, como, por exemplo, eu sou uma conectora que adora unir o leste e o oeste, conectando pontos de diferentes contextos científicos de forma holística. E ciência, adoro conectar pessoas, certo? Então, isso é meio quem sou. Significa que há 4 direções ligadas a cada número. O número é a base para seu Feng Shui pessoal. Certo. Não é fascinante como os números estão presentes em tudo? Parece que os números são a linguagem universal. Lembro do filme Contato com Jodie Foster. Você já assistiu? Acho que foi. Lançado nos anos 80, talvez. Ela está recebendo informações baixadas, que são basicamente números transformados em um desenho arquitetônico para construir uma nave espacial. Em breve, teremos uma professora de matemática no programa, conectando números a diferentes áreas, como arte, para ensinar matemática a crianças pequenas. Isso cria diferentes caminhos no cérebro e ajuda a entender os números como a linguagem universal. É interessante ver essa conexão com sua metodologia. Sim, Feng Shui. Feng Shui são fórmulas matemáticas. Se explorar a ciência por trás, entenderá por que alguns o consideram arte. Eu acredito que é ciência. Física quântica, ciência do ambiente. E então? É realmente interessante. Vi aquele filme nos anos 80, quando dirigia. Quero trabalhar com a Julia Foster, que é uma das minhas clientes. Ah, eu adoro isso. Isso é interessante, certo? Mas sim, números. Quero dizer, sempre digo que Deus é uma matemática. Por ser uma forma universal de comunicação, todos entendem números, seja com um ábaco ou qualquer outra ferramenta. Lembro-me da chegada das calculadoras de bolso para cálculos complexos. Era como mágica, permitindo concluir o trabalho instantaneamente. Sim, ainda há quem prefira o ábaco. Essa combinação de sabedoria antiga e neurociência moderna no seu trabalho é fenomenal, na minha opinião. Fale-nos sobre isso. Bem, uma das coisas é baseada na energia que percebi. Sempre notei que quando as pessoas mudavam de posição ou usavam cores diferentes, conseguia ver as ondas cerebrais delas mudarem. E então, quase podia. Como é isso? É como ondas, literalmente como picos. Sim, então eu podia, ver isso, saindo da cabeça delas, sabe? É muito estranho. Mas depois descobri que estava em delta desperto, então após o acidente, fico constantemente em estado de delta desperto. E então, o que acontece é que normalmente no estado delta você está dormindo. Sim, e tenho certeza de que você está em delta desperto, Julie, senão não faria esse trabalho. A maioria das pessoas está em beta, delta, beta. Beta é quando está concentrada, mas é como? É um modo de pensar de sobrevivência, conectado ao cérebro reptiliano. A energia vai para a parte de trás, onde esses cérebros se localizam. Cabeça. E então, quando as pessoas estão mais no, eu diria, estado alfa, a energia vem realmente aqui na frente do córtex frontal. Eu vejo essas ondas saindo aqui. E então eu vi que as pessoas, quando estão, por exemplo, sentadas de costas para a porta, todos os picos vêm aqui, todas as ondas vêm aqui. E então elas estão mais no modo de sobrevivência, mais em preocupações, mais em medos, porque elas permanecem na consciência reptiliana. E assim elas estão sobrevivendo.
E quando as pessoas olham para a mesa, por exemplo, elas veem a porta. Toda a energia começa a se abrir aqui, no terceiro olho, mas vai além do terceiro olho, é claro, o hipopótamo, que começa a funcionar melhor. E então eles entram no estado alfa. E assim, no estado alfa, vemos oportunidades, somos criativos, otimistas, vemos o futuro, temos soluções na nossa frente. Então, eu começo a ver isso. Com as pessoas, não apenas nos chakras, eu começo a ver isso. Realizamos testes com encefalogramas e constatamos que, ao se voltarem para uma direção positiva, as pessoas experimentam um aumento rápido nas ondas alfa. Em seguida, recorri a testes musculares para ensiná-las a identificar essa sensação, uma vez que não é viável realizar encefalogramas constantemente. Por exemplo, no caso da orientação física, o teste muscular se mostra eficaz. Quando alguém se direciona para o caminho errado, o encefalograma revela uma transição mais ágil para as ondas cerebrais beta, resultando em uma resposta muscular mais fraca. Quando trabalho com pessoas, uso testes musculares, pois não posso colocar encefalogramas o tempo todo. Foi assim que comecei, testando de forma mais científica. Em certos lugares, quando todas as direções estão ativadas e a casa tem bom Feng Shui, a entrada é mais fácil. Nas ondas cerebrais, θ, as frequências de cura, as pessoas se recuperam mais rapidamente. Assim, muitos curandeiros e coaches, ao terem casas com Feng Shui mais forte, têm maior impacto em seu trabalho. Como prestar atenção nisso? Trabalho com pessoas. Diariamente, clientes de todos os lugares. É interessante que você mencione essas frequências de energia saindo da cabeça, pois muitas vezes vejo uma névoa diante dos lobos frontais. Consigo identificar se estão usando medicação, seja prescrita ou recreativa, pois é como se passássemos um cotonete em óleo de bebê, criando um anel claro e oleoso ao redor disso. Então pergunto, você sente névoa cerebral? E eles respondem sim. E eu pergunto, quais remédios você toma? Sabe o que está fazendo? Posso ver isso sendo removido na cura. Vou prestar atenção. No que me ensinou, observar o que acontece em seguida. Isso abre a energia que está saindo nas áreas criativas e coisas assim. Vou adicionar isso às minhas análises, e isso vai ser muito interessante. O que você? Você percebe a névoa cerebral diante do córtex frontal? Bem, é como eu vejo mais no campo etérico. Tipo, eu me transformo em um campo etérico e há, tipo, uma nuvem. Sim, é isso mesmo. Sim, é meio cinza. Sim, é meio cinza. Sim, é uma nuvem acinzentada. Normalmente deveria ser branco-azulado. As energias deveriam ser branco-azulado. E então, energia azulada. Quando vejo pessoas com essa nuvem, já sei. É meu lado intuitivo ao olhar para a casa. Tenho certeza de que estão dormindo na direção errada. E porque, quando acordarem, não terão acesso ao terceiro olho. Pode ser que estejam dormindo em vórtice negativo ou água subterrânea, e eu vejo. Às vezes vejo as linhas dessa água subterrânea. Não pode estar só aqui, pode ser literalmente como um azul. Em vez do branco azulado, é como uma linha cinza sobre o corpo deles. Penso, você tem problemas ali e ali. E disse, ok, eu. Porque, claro, eu foco no aspecto de cura como você, mas eu olho para a cura da casa. Certo. E então colocamos varas específicas, como varas de acupuntura para a casa. Colocamos lá e em 24 horas isso está resolvido. Sim. E então reaparece como uma energia azul e branca. Interessante. Bem, e isso faz sentido porque a casa, voltando ao exemplo do mofo, está afetando isso. O que eu vejo uma correlação muitas vezes quando eu vejo isso em alguém que tem problemas médicos, não é apenas um desequilíbrio hormonal, há um problema de má absorção, há todos esses outros problemas. E eu nunca pensei que isso pudesse vir da casa antes, mas isso faz total sentido para mim. Mudando de assunto.
Tenho tantas perguntas para você. Tão pouco tempo. Você foi nomeada dama. Conte-nos sobre isso. Então, existem várias organizações, além da linhagem real, que podem nomear pessoas cavaleiros por um dia. A mais antiga é a Ordem de São João de Malta, existente há mais de 1000 anos. Isso realmente. Pessoas que fizeram a diferença no mundo têm realizado muita caridade. Apoio. Quero dizer, você sabe, vencedores do Prêmio Nobel, às vezes estadistas. E então, eles procuram pessoas e acompanham suas carreiras por um tempo e depois te convidam para se tornar uma dama ou um cavaleiro. E então é um título oficial. Eu sou uma dama. E então é realmente lindo. É como se você passasse por uma cerimônia antiga. Você é condecorada com o óleo e você é condecorada com o espada. E então é uma tradição antiga onde as pessoas morriam ou eram condecoradas, sentindo um forte propósito de impactar o mundo. É de fato uma honra, mas também um chamado para fazer mais. Sim, e eu conheço essa ordem. E quando eu estava assistindo o rei Charles ser, sei lá, como é que chamam quando ele foi coroado, acho. Quando fizeram isso e as vestes e tudo que ele usava, você usou aquelas vestes assim? Bem, é outra indumentária semelhante, mas é parecida. Sim, que você precisa usar para aquela ocasião. Muitas famílias reais faziam parte dos Cavaleiros de São João, que financiavam hospitais em toda a Europa para ajudar os feridos, assim como os Cavaleiros Templários. Então, a partir daí, ainda é a tradição que as pessoas que estão lá são. E nós usamos uma cruz especial de Malta, em certas ocasiões. Sim, é uma grande honra fazer parte. É algo de extrema importância. Meu corpo todo vibra ao ouvir você falar sobre isso. Estou completamente arrepiada. Definitivamente, há uma energia poderosa envolvida nisso. Poderia nos falar sobre as 3 partes da lei da atração? O que são e como funcionam, por favor? Bem, na verdade já falamos sobre isso. Quando falo sobre a falta espiritual, ou a sorte celestial, a sorte humana, e é a sorte terrena. Então, quando nos conectamos com nossa alma e fazemos nossas orações e meditações e nos conectamos com Deus, é assim que criamos sorte espiritual. E isso depende de onde você é, certo? Depende das suas crenças espirituais, das religiões. Mas, na verdade, seu propósito de vida está conectado com essa parte. E então, o mundo da autoajuda e do autodesenvolvimento está mais focado na sorte humana, descobrir todo o seu potencial para trabalhar com sua mentalidade, ser grata e lidar com suas emoções, ser, como também tomar ações, sempre com a perspectiva de fazer o bem para si mesma e para os outros. Essa é a sua segunda parte. E desde os anos 70, essa sorte humana tem sido realmente aprimorada e ativada no mundo ocidental, onde a sorte espiritual existe há milhares de anos em todas as religiões e origens. Mas eu diria que a sorte humana está realmente focada em acertar a mentalidade. É nisso que, no segredo, o filme e o livro, eles se concentraram mais. E foi o único que falou sobre a sorte ambiental. Sim. E como o Feng Shui, a radiestesia e a limpeza de espaços realmente afetam. Como você se sente no seu espaço. E sempre digo que esta é a base para muitas pessoas. Às vezes elas têm grandes mudanças em curso, seja através da cura, mudança de mentalidade ou trabalho espiritual. Às vezes não conseguem integrar, ativar ou implementar devido à falta de alinhamento em casa. Uma vez que esse elo é adicionado, a cura e as mudanças se tornam mais fáceis. Assim, é possível alcançar o topo da montanha com determinação,
mas exigirá esforço. Se o vento está a seu favor, sua casa está alinhada, você está. Eu diria que você tem o vento a seu favor, então terá mais facilidade, mais energia sem esforço, para chegar ao topo da montanha. Pense no que fez com a porcelana da sua mãe. Ainda teria encontrado uma maneira de resolver e obter a abundância, mas algo bloqueava você, criando mais esforço. Sempre digo, é sobre facilidade e sem esforço. Ao olhar para minha vida e o que criei, muitos pensam que trabalho duro. Trabalho duro, mas tenho sagacidade a meu favor. Você conversou com Marie sobre perdão e mudar a mentalidade em relação a rancores e gratidão. Pode compartilhar um pouco sobre isso conosco, por favor? Sim, para mim, o perdão foi realmente crucial na minha vida pessoalmente. Venho de uma família onde meu pai tinha síndrome de estresse pós-traumático da Segunda Guerra Mundial, sendo muito agressivo fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Eu sabia que se quisesse evoluir, precisava perdoá-lo e a mim mesma por segurar isso. Quando meu pai teve câncer em estágio 4, aos meus 25 anos, recém-formada, cuidei dele por 6 meses, já que ele não queria ir para um hospital, oferecendo cuidados paliativos. Cuidando dele com minha mãe. E o que aconteceu foi que eu realmente senti que precisava perdoá-lo. Então, uma semana antes de morrer, ele pensou que eu era o padre e contou todas as histórias de sua vida, tipo, todas as coisas que ele fez de errado. E havia muita coisa que, sabe, meu pai abusou de mulheres. Meu pai matou algumas pessoas, então ele guardava muito disso. Você pode imaginar como uma intuitiva médica que sabe, isso, claro, criou muitos dos problemas do câncer dele. E então? E ele me pediu perdão. Então eu o perdoei como, tipo, o padre, mas eu não estava pronta para perdoá-lo como filha. E então, na última semana de vida dele, eu realmente lutei, mas decidi que, se eu quisesse realmente cumprir meu propósito de vida, eu tinha que perdoar meu pai, o homem que eu mais odiava na vida. E então, na noite antes de ele morrer, eu o perdoei completamente, e o perdoei em nome de todas as mulheres e todas as pessoas que ele, sabe, abusou e tratou mal. E então, a liberação no corpo dele foi como alguém que sofreu demais. De repente, a paz que entrou no corpo dele foi tão transformadora, e a paz que trouxe ao meu corpo, à minha mente, ao meu coração. Sem aquele pedaço de perdão, não teria alcançado minha experiência de iluminação anos depois. Não teria me tornado professora e ter toda essa compaixão na vida, no coração, para ajudar as pessoas, pois o perdão foi crucial. Ao trabalhar com a chama violeta desde os 7 anos, com Saint-Germain, liberando todo o meu karma e rancores, provavelmente não teria conseguido isso. Uau! Mais perguntas antes de terminarmos. Você mencionou a energia do cérebro versus a do coração e como a do coração é mais poderosa. Poderia compartilhar suas opiniões sobre isso? Bem, você sabe, temos nosso cérebro esquerdo e direito, mas também possuímos nosso terceiro cérebro, certo? E esse terceiro cérebro é a inteligência do coração. Recentemente, o HeartMath Institute tem conduzido muitas pesquisas que indicam a existência de uma inteligência em nosso coração, a qual eu acredito ser a inteligência da nossa alma. A inteligência do cérebro está ligada à nossa personalidade e ações. É essencial para o funcionamento do nosso corpo e mente, enquanto nossa alma está diretamente ligada ao coração. Portanto, quando as pessoas desejam se conectar verdadeiramente com seu propósito de vida, é necessário ter um coração aberto. Elas precisam realmente permitir que essa inteligência do coração comece. Uma das coisas que observei é que o Feng Shui é
uma forma de despertar essa inteligência do coração. Todos sabemos como nos sentimos em casa em algum lugar, não é? Quando vamos a um lugar e nos sentimos em casa, é como se a palavra é a palavra, certo? É a palavra paz e equilíbrio. Quando você vai a um lugar e sente essa energia e vibração, é porque seu coração está em sintonia com a vibração pacífica do universo. Se não encontramos essa tranquilidade, voltamos para uma mente ocupada e focada em diferentes níveis. Acredito que quando sua casa está em harmonia com o Feng Shui, a inteligência do seu coração pode se manifestar. Ok, uma última pergunta. Por que encarnamos? Ok, então nós encarnamos para realmente nos tornarmos aquele eu espiritual. Sabe, eu acredito que nós entramos na evolução. Viemos do espírito para a matéria e agora estamos indo da matéria de volta para o espírito. E assim, cada vez que reencarnamos, escolhemos esse caminho para aprender algumas lições de vida, para realmente encontrar nosso propósito de alma. E eu acredito que quando você realmente encontrar seu propósito de alma, provavelmente não reencarnará novamente, porque, sabe, você realmente trouxe o espírito para a matéria. Você trouxe seu espírito para a matéria. E assim, sim, é isso. É uma jornada, e não podemos fazer tudo em uma só vida. Isso simplesmente não é possível, mesmo que você viva muito. Em cada vida, você olha para diferentes perspectivas de como realmente incorporar a luz que guarda. Ótima resposta. Como as pessoas podem saber mais sobre você e seu trabalho? Bem, elas podem visitar mariediamond.com como primeira opção. Também podem baixar o novo aplicativo gratuito Marie Diamond na loja de aplicativos. Além disso, está disponível o livro recém-lançado Feng Shui Your Life, da Hay House, em boas livrarias e na Amazon. E claro, elas podem me encontrar no Instagram, canal oficial da Marie Diamond no YouTube. Muitas informações gratuitas para as pessoas começarem. Estou ansiosa para apoiar as pessoas a se iluminarem, iluminando suas próprias vidas. Quando começa seu novo programa de TV no Peacock? Bem, saberemos esta semana, talvez em fevereiro. Em fevereiro. Tudo bem, pessoal. Que conversa maravilhosa. Aprendi muito. Sei que todos que estão ouvindo também aprenderam muito. Todos vocês que estão ouvindo, por favor, curtam, inscrevam-se, compartilhem esta conversa com sua família e amigos, porque há muitas pérolas de informação aqui que podem ser úteis para qualquer pessoa que assista ou ouça isso. Enquanto isso, muito amor de Sweet Home Alabama e da Califórnia, onde Marie está. Até a próxima. Obrigada. Obrigado por se juntar a nós. Siga a Julie no Instagram e YouTube em Ask Julie Ryan e curta sua página no Facebook em Ask Julie Ryan. Para agendar consulta ou enviar perguntas, acesse askjulierian.com.